Em um mundo onde os segredos parecem condenados à exposição, um véu de silêncio denso acaba de cair sobre o coração da defesa americana. Não estamos falando de um mero briefing. Estamos falando de uma convocação que desafia a lógica, que ignora protocolos e que, por sua própria existência, ecoa como um presságio. Imagine, mais de 800 generais e almirantes, a cúpula do poder militar americano, chamados a um único local, presentes, obrigatórios. O motivo? Um segredo intransponível, um mistério que o Pentágono se recusa a desvendar. Uma mobilização sem precedentes que questiona por que, em pleno século XXI, a comunicação digital segura foi trocada por uma reunião presencial, arriscada e sob um manto de silêncio quase ensurdecedor. O que pode ser tão sigiloso, tão transformador, que exige essa quebra de todas as regras? E é neste vazio de respostas que uma sombra emerge: o cometa 3 e Atlas. Um nome que se sussurra nos bastidores, ligado a um objeto celeste cujas propriedades, segundo os cientistas, contrariam tudo o que sabemos sobre corpos espaciais. Um objeto que já levou especialistas a pedir medidas urgentes para enfrentar suas possíveis ameaças. Coincidência? Ou a reunião secreta de 800 generais está ligada a uma ameaça que não vem de um país inimigo, mas das profundezas do espaço? Uma ameaça que transcende a geopolítica e que exige uma redefinição total da defesa terrestre? Esta não é uma história de conspirações banais. É uma investigação sobre o que acontece quando o topo da cadeia de comando se reúne em segredo, sob a sombra de um astro anômalo, em um momento de profunda reestruturação global. As peças estão no tabuleiro. O jogo começou, e as apostas nunca foram tão altas. Permaneça conosco, pois vamos desvendar uma trama que poucos ousam sequer imaginar. Na vasta teia de segredos que envolve o poder global, poucos eventos conseguem romper o véu da discrição com a força de um trovão em céu azul. O epicentro desta anomalia? O Pentágono. Não um, não 10, mas mais de 800 generais e almirantes, a cúpula do poderio militar americano, foram convocados para uma reunião de emergência sem precedentes. Uma mobilização em escala colossal, digna de uma iminente declaração de guerra ou de uma crise existencial. Mas o motivo oficial? Silêncio. Um silêncio que grita especulações em cada canto do planeta, alimentando teorias que desafiam a própria lógica. A chamada chegou de última hora, impessoal, mas irrecusável. Cada oficial, de brigadeiro a general de 4 estrelas, bem como seus assessores mais diretos, recebeu a ordem inequívoca: comparecimento obrigatório em Quantico, Virgínia, no dia 30 de setembro. É quase toda a alta cúpula militar dos Estados Unidos arrancada de zonas de conflito, de gabinetes na Europa, do intrincado xadrez geopolítico do Oriente Médio e da tensa região do Pacífico Asiático. Imagine o impacto, a desorganização calculada de mover tamanha massa crítica de liderança. E ainda assim, o sigilo foi a tônica. Por que tamanho secretismo para um encontro que reúne os pilares da defesa de uma nação? Por que a negação de qualquer detalhe sobre sua finalidade, provocando um vácuo de informação que se preenche com o mais puro medo e a mais desvairada das conjecturas? Analistas experientes e, mais importante, os próprios militares de alta patente confiam ao The Washington Post que jamais presenciaram algo semelhante. A própria escala da convocação já é um evento histórico, mas é o manto de mistério que o envolve que realmente instiga. E é aqui, neste vácuo de respostas, que uma sombra ainda mais intrigante começa a se projetar. Um murmúrio, um nome, quase um sussurro, que se espalha nos bastidores e ganha força nos fóruns mais obscuros da internet. O projeto TR e Atlas. Ou, como alguns ousariam arriscar, um cometa de mesmo nome, o 3 e Atlas. Será coincidência que, em meio a essa mobilização militar extraordinária, uma entidade espacial que, segundo cientistas, contraria tudo o que sabemos sobre corpos espaciais, venha à tona? Será que essa operação misteriosa, esse objeto celeste que assusta até mesmo a comunidade científica, seria o gatilho para a reunião de emergência mais importante da história recente americana?
Ou estamos diante de uma cortina de fumaça, um desvio para algo ainda mais complexo e intrínseco aos segredos do poder? A resposta talvez esteja além da nossa compreensão imediata, pairando entre as estrelas e as tensões geopolíticas mais profundas. O choque inicial da convocação sem precedentes deu lugar a uma onda de preocupação velada e, em alguns círculos, a uma dissidência silenciosa. Militares de alta patente, acostumados à disciplina e ao cumprimento de ordens, expressaram ao The Washington Post sua inquietude com a natureza e as implicações desta reunião. Não me lembro de nenhum episódio semelhante em que tantos líderes tenham sido chamados ao mesmo tempo para um único encontro, confessou um oficial. A surpresa se misturou rapidamente com a cautela, uma das maiores linhas de tensão e que se tornou um gancho dramático para o crescente mistério, foi a exigência da presença física. Em uma era de comunicação digital instantânea e segura, onde o Pentágono ostenta os mais avançados sistemas de videoconferência criptografados, a obrigatoriedade de reunir centenas de mentes estratégicas em um mesmo local pareceu, no mínimo, contraintuitiva. Isso vai enfraquecer os comandos se surgir alguma crise, alertou um dos oficiais. Outro afirmou, com a voz carregada de incredulidade: obrigar centenas de líderes militares a se encontrarem pessoalmente não é um procedimento normal. Por que abdicar de protocolos de segurança básicos em favor de um encontro face a face, quando a própria presença de tantos chefes militares em um único ponto os tornaria um alvo de valor inestimável em um cenário de ameaça? Essa vulnerabilidade assumida, essa brecha consciente, apenas aprofunda a sensação de que o assunto em pauta transcende qualquer preocupação logística, qualquer protocolo de rotina. Este cenário de mobilização inédita e de questionamentos internos não surge isolado. Ele se insere em um contexto de profunda turbulência política nos Estados Unidos. A ameaça constante de paralisação do governo, a instabilidade institucional e uma série de demissões de altos oficiais ao longo do ano. Na administração Trump, já haviam estabelecido um clima de incerteza. Meses antes da convocação, a própria equipe do secretário de Defesa, Pete Hegseth, ou Hegseth, como a imprensa por vezes o refere, já havia sinalizado planos ambiciosos para uma ampla reestruturação dos comandos militares. De fato, o Pentágono, que sob a determinação de Donald Trump passou a ser oficialmente chamado de Departamento da Guerra, está vivenciando um processo de cortes e reestruturações que não tem paralelo em décadas. Desde maio, Hegseth tem conduzido uma política de enxugamento agressiva. Ele já promoveu a baixa de 20% dos generais de 4 estrelas, os oficiais mais experientes e influentes do exército norte-americano, e não parou por aí. Um novo corte, de mais 10% no total de generais e comandantes, foi anunciado. Nomes de peso como Charles Brown Jr., ex-chefe de Estado-Maior, e Lisa Franchetti, a primeira mulher a comandar a Marinha, estão entre as baixas mais marcantes. O The Washington Post aponta que essa movimentação confere a Hegseth um poder sem precedentes para controlar promoções e nomeações. Mas para onde tudo isso aponta? Seria essa reestruturação meramente uma medida administrativa para consolidar poder, ou ela é parte de uma preparação, uma antecipação estratégica para algo muito maior e mais iminente que exige uma liderança coesa e alinhada a um novo e talvez sombrio objetivo? A radical reestruturação das Forças Armadas Americanas, orquestrada pelo secretário Pete Hegseth, parece convergir para uma nova e audaciosa estratégia. Rumores que ganham cada vez mais corpo nos círculos de inteligência e defesa indicam que o secretário está prestes a apresentar um plano que pode redefinir décadas de tradição militar. O foco, a defesa do território americano e a segurança do hemisfério ocidental seriam elevadas à prioridade máxima. Se confirmado, estaríamos diante de um reposicionamento histórico, um abandono parcial da doutrina de projeção de poder global que pautou a política externa dos EUA por tanto tempo. Por muito tempo, o foco esteve em regiões distantes. O Pacífico, com o enfrentamento direto à crescente influência da China, vista como a maior ameaça à segurança nacional, e o Oriente Médio, com suas intrincadas redes de conflito. Agora,
a bússola parece apontar para casa, para as próprias fronteiras, para a proteção direta do solo americano. Essa guinada estratégica, essa guinada para dentro, é monumental. Ela sugere não apenas uma mudança de tática, mas talvez uma reavaliação fundamental das ameaças. Seria a China ainda a maior preocupação? Ou essa nova prioridade interna seria uma resposta a algo mais imediato, mais tangível e talvez mais inominável? A convocação de 800 generais, a reorganização abrupta, os cortes sem precedentes, tudo isso desenha um quadro de urgência que vai muito além de uma simples revisão orçamentária ou de uma disputa política interna. E é precisamente neste ponto de inflexão, nesta redefinição de prioridades militares, em um contexto de segredos e urgência, que a sombra do enigmático cometa 3 e Atlas se alonga. Se a reestruturação militar é uma preparação, para que exatamente ela está preparando a nação mais poderosa do mundo? Será para um novo tipo de conflito terrestre, uma guerra cibernética sem precedentes, ou algo que desafia as convenções da guerra e da própria realidade que conhecemos? O cometa 13 Atlas não é uma mera curiosidade astronômica. Desde sua descoberta, ele tem impressionado e até mesmo assustado cientistas ao redor do globo. As informações filtradas indicam que suas propriedades e comportamento contrariam tudo o que se conhece sobre corpos espaciais. Sua trajetória, sua composição, a maneira como interage com o ambiente cósmico, cada detalhe parece desafiar os modelos aceitos. Não é por acaso que alguns cientistas vêm cobrando medidas urgentes, não apenas para entender, mas para talvez enfrentar as possíveis ameaças representadas por ele. O uso do verbo enfrentar em um contexto de astronomia já é por si só um indício arrepiante. Será então que as duas narrativas, a terrena e a cósmica, se cruzam? Será que a reunião secreta no Pentágono, a reestruturação radical das Forças Armadas e a inquietante presença do cometa 13 Atlas são peças do mesmo quebra-cabeça? Poderia o Pentágono estar se preparando, com todos os seus generais em um único local, para uma ameaça que não vem de um país inimigo, mas das profundezas do espaço? Uma ameaça que transcende a geopolítica, que exige uma resposta unificada e um sigilo absoluto? A própria pergunta é um convite ao abismo da incerteza, deixando-nos com a aterrorizante possibilidade de que o jogo de poder que presenciamos aqui na Terra é apenas um prelúdio para um desafio muito maior, silenciosamente aguardando nos confins do universo. O palco está montado, o Pentágono em efervescência, seus líderes máximos reunidos em segredo, uma reestruturação militar sem precedentes em curso. Mas para além das intrigas políticas e das estratégias de defesa terrestre, paira uma questão que se recusa a ser ignorada, um elemento que pode redefinir o próprio conceito de ameaça: o enigmático Cometa 3 e Atlas. Este não é um corpo celeste comum, um visitante rotineiro das profundezas do cosmos. As informações que chegam da comunidade científica, embora fragmentadas e frequentemente abafadas por um véu de discrição, pintam um quadro alarmante. O cometa 13 Atlas, desde sua descoberta, tem sido objeto de fascínio e, mais recentemente, de crescente apreensão. Astrônomos e astrofísicos, geralmente tão céticos e apegados aos dados empíricos, encontram-se em um dilema. Suas observações sugerem que o cometa contraria tudo o que sabemos sobre corpos espaciais. O que isso significa em termos práticos? Implica que sua órbita desafia as leis conhecidas da mecânica celeste, que sua composição é anômala, exibindo características que não se encaixam nos modelos padrão de formação de cometas ou asteroides, ou que seu comportamento, sua interação com o campo gravitacional do sistema solar, ou mesmo a forma como reflete a luz, exibe irregularidades que as equações e modelos atuais não conseguem explicar. Os relatórios vazados e os murmúrios nos corredores das instituições espaciais sugerem que este cometa não é apenas uma anomalia acadêmica. Há uma urgência palpável nas discussões, um subtexto de alarme que transcende a mera curiosidade científica. Cientistas já vêm cobrando medidas urgentes para entender e talvez até mesmo enfrentar possíveis ameaças, representadas por ele, revela o texto. O termo enfrentar é crucial aqui.
Não se fala em observar, catalogar ou estudar, mas em enfrentar. Isso denota uma percepção de perigo, de um potencial impacto, seja ele físico, uma colisão direta, um evento cataclísmico que alteraria o clima terrestre, ou algo mais insidioso, uma influência gravitacional disruptiva, a liberação de partículas desconhecidas na atmosfera, ou até mesmo um cenário que beira a ficção científica, uma origem não natural, uma sonda disfarçada, um observador distante cuja presença não é bem-vinda. A história está repleta de eventos celestes que moldaram a trajetória da vida na Terra, desde a extinção dos dinossauros até os eventos de Tunguska, que devastaram vastas áreas da Sibéria. Mas o 13 Atlas parece carregar uma gravidade diferente, um presságio que transcende a mera catástrofe natural. A maneira como a comunidade científica, e agora aparentemente a cúpula militar está reagindo, sugere que estamos lidando com um nível de incerteza e potencial impacto que exige uma reavaliação fundamental da nossa vulnerabilidade como planeta. A conexão entre a reestruturação radical do Pentágono e a presença inquietante do cometa 13 Atlas começa a se desenhar com uma clareza perturbadora. Se o exército americano está realinhando suas prioridades, voltando seu foco para a defesa do território pátrio e do hemisfério ocidental, isso pode ser interpretado não como uma simples mudança geopolítica, mas como uma preparação para um tipo de ameaça que anula fronteiras e ideologias, uma ameaça vinda de cima. A convocação dos 800 generais, a quebra de protocolos de segurança, a insistência na presença física, tudo isso adquire uma nova e sinistra lógica se o que está em jogo não é apenas um conflito entre nações, mas a própria sobrevivência da civilização diante de um intruso cósmico. O silêncio do Pentágono não é apenas sobre manter segredos de inimigos terrestres. Pode ser sobre evitar o pânico global diante de uma verdade que ainda não estamos preparados para aceitar. Para compreender a magnitude do que pode estar em jogo, precisamos mergulhar na essência do próprio Pentágono, essa estrutura colossal de 5 lados que se ergue imponente em Arlington, Virgínia. Mais do que um edifício, o Pentágono é um símbolo, uma fortaleza de poder e, historicamente, um repositório de segredos que desafiam a imaginação. Desde sua inauguração em 15 de janeiro de 1943, em meio à voragem da Segunda Guerra Mundial, ele se estabeleceu como o centro nervoso das operações militares dos Estados Unidos. Não é exagero afirmar que cada conflito, cada crise global que envolveu o país, teve suas decisões cruciais gestadas e emanadas desses corredores labirínticos. O Pentágono guiou as ações na Segunda Guerra Mundial, orquestrou a delicada dança da dissuasão nuclear na Guerra Fria, ditou as estratégias nas guerras da Coreia e do Vietnã. Sua influência se estende muito além do campo de batalha. Ele molda a política externa americana, a segurança internacional e impulsiona o desenvolvimento tecnológico de defesa, mantendo uma aura de poder e importância global. Mas há outra camada para a sua mística, uma que permeia o imaginário popular e as profundezas da internet. A do Pentágono como o epicentro de atividades secretas. Teorias da conspiração, há muito tempo, o apontam como o guardião de projetos que desafiam a nossa compreensão. Não se trata apenas de espionagem ou desenvolvimento de armas secretas. Fala-se de projetos de engenharia e manipulação social, de estudos e ações militares relacionadas a contatos extraterrestres. A narrativa popular sugere que tudo passa pelo Pentágono e que muitas coisas além da nossa compreensão são comandadas pelos militares e cientistas que lá trabalham. Embora o ceticismo seja uma ferramenta valiosa, a persistência dessas teorias, a forma como elas se entrelaçam com a realidade da segurança nacional, é um terreno fértil para a inquietação. É significativo que o próprio Pentágono tenha sido palco de um dos momentos mais sombrios da história americana recente, o ataque de 11 de setembro de 2001. A colisão do avião sequestrado pela Al-Qaeda contra a ala oeste do edifício, matando 189 pessoas, não foi apenas um ato de terrorismo. Foi uma exposição brutal das vulnerabilidades de uma nação que se julgava impenetrável. Esse evento catalisou uma revisão completa na segurança e políticas de defesa.
transformando o Pentágono em um símbolo ainda mais profundo da resiliência institucional americana. Mas a resiliência vem da experiência, e a experiência da vulnerabilidade pode gerar uma obsessão pela preparação, uma mentalidade de que nenhuma ameaça pode ser descartada, por mais improvável que pareça. Se o Pentágono, historicamente, lida com o desconhecido, com o que está além do radar da percepção pública, então sua reação ao Cometa 13 Atlas adquire um peso ainda maior. As teorias sobre contatos extraterrestres, antes relegadas às margens da credibilidade, começam a ecoar com um novo e perturbador som quando combinadas com a urgência militar em torno de um objeto celeste anômalo. Seria possível que os segredos mais profundos do Pentágono, aqueles que alimentam as conspirações, estivessem de alguma forma relacionados a uma ameaça cósmica? Seria a convocação dos 800 generais, o cerco de sigilo e a reestruturação radical, a manifestação visível de uma longa história de preparação para um primeiro contato ou um primeiro confronto que finalmente se torna iminente? A lógica nos diria que não, que há uma explicação mais prosaica. Mas a história nos ensina que as verdades mais difíceis de aceitar muitas vezes se escondem sob o manto do inverossímil. O ataque de 11 de setembro de 2001 ao Pentágono não foi apenas um evento catastrófico, foi um divisor de águas que redefiniu a percepção de segurança dos Estados Unidos e a forma como o Pentágono opera. Antes daquele dia, a ideia de que o coração do poder militar americano pudesse ser atingido com tamanha audácia era impensável para muitos. A vulnerabilidade exposta naquele momento, a perda de vidas dentro de suas próprias paredes, gravou uma lição indelével na psique da liderança de defesa. Nenhuma ameaça deve ser subestimada, por mais improvável que pareça sua origem ou modus operandi. Desde então, o Pentágono não é apenas um centro de comando, é um monumento à resiliência e, paradoxalmente, um lembrete constante da fragilidade diante do inesperado. A revisão completa na segurança e políticas de defesa que se seguiu ao 11 de setembro não se limitou a reforçar perímetros ou aprimorar a vigilância. Ela se estendeu a uma profunda mudança de mentalidade, a uma expansão do escopo do que constitui uma ameaça à segurança nacional. Se terroristas podiam usar aviões comerciais como armas, que outras formas impensáveis de agressão poderiam emergir? Essa pergunta abriu as portas para cenários antes considerados ficção, preparando o terreno para uma consideração séria de riscos que transcendem os paradigmas convencionais de guerra. É nesse contexto, pós-11 de setembro, que a mobilização atual dos 800 generais adquire uma camada adicional de significado. A lição de que o inimigo pode vir de onde menos se espera e com métodos jamais imaginados pode estar por trás da urgência e do sigilo que cercam esta reunião. A exigência de que os generais estejam fisicamente presentes, sacrificando a segurança de comandos dispersos e de comunicação digital, sugere que o assunto em questão é de uma natureza tão sensível, tão explosiva, que qualquer canal eletrônico é considerado um risco de segurança inaceitável. Isso nos leva a uma questão inquietante. O que é tão sigiloso que não pode ser transmitido digitalmente, nem mesmo através das redes mais seguras do Pentágono? A resposta pode residir na própria natureza do suposto inimigo ou ameaça. Se a informação sobre o Cometa 13 Atlas é tão perturbadora que exige a reunião da cúpula militar, é concebível que qualquer vazamento dessa informação, ou pior ainda, da forma como o Pentágono planeja enfrentá-lo, possa causar pânico generalizado ou, ainda mais grave, alertar o que quer que o cometa represente. A mentalidade forjada pelo 11 de setembro é uma de constante vigilância e de preparação para o inimaginável. Se algo como o Cometa 13 Atlas está de fato sendo considerado uma ameaça, o Pentágono, com sua vasta experiência em lidar com o desconhecido e o improvável, estaria na linha de frente da resposta. Essa resiliência, no entanto, não é sinônimo de invulnerabilidade. A própria menção de que a reunião de tantos generais em um só lugar poderia enfraquecer os comandos se surgir alguma crise, mostra que a balança entre a necessidade de um encontro secreto e a segurança operacional está tênue. É um risco calculado,
mas um risco imenso. Isso só reforça a percepção de que a ameaça em questão é tão monumental, tão existencial, que até mesmo os riscos internos são considerados secundários em face da necessidade de uma coordenação sem precedentes. O Pentágono, em sua incessante busca por segurança, pode estar se preparando para defender o mundo de algo que transcende não apenas as fronteiras geopolíticas, mas os próprios limites da compreensão humana, um eco distorcido da lição mais amarga que aprenderam há 2 décadas. Estamos em um ponto de convergência, Valéria. Um ponto onde as linhas da turbulência política, da reestruturação militar agressiva e de uma ameaça cósmica iminente se entrelaçam em um nó inextricável. A convocação dos 800 generais, o silêncio do Pentágono, a inquietação dos próprios militares, as reformas radicais de Pete Hegseth e a sombra ominosa do cometa 13 Atlas, tudo isso aponta para uma verdade desconfortável. O mundo está em um ponto de inflexão, e algo grandioso, talvez assustadoramente grandioso, está prestes a ser revelado ou confrontado. A administração atual dos Estados Unidos, marcada por demissões de altos funcionários e pela constante ameaça de paralisação do governo, projeta uma imagem de fragilidade interna. Essa instabilidade política pode ser um catalisador para medidas extremas, uma tentativa de consolidar poder e direção em face de uma crise maior, ou simplesmente um ruído de fundo que mascara a verdadeira ameaça. A reestruturação militar, com seus cortes drásticos e a redefinição de prioridades para a defesa do território pátrio, pode ser uma resposta calculada a essa ameaça, um movimento para tornar as Forças Armadas mais ágeis e focadas. Mas focadas em quê? A ausência de informações claras e a insistência no sigilo criam um terreno fértil para o medo e a especulação. Analistas alertam para a fragilidade que a ausência simultânea de tantos comandantes pode gerar. E se uma crise internacional explodir no meio do encontro? Perguntam. Essa aposta arriscada do Pentágono, misturando incerteza estratégica com a tentativa de reforçar o controle político e hierárquico sobre as Forças Armadas, como apontado pelo The Washington Post e New York Times, é um testamento da urgência do que está em pauta. Eles não arriscariam tanto sem um motivo existencialmente crítico. E o que dizer do cometa 13 Atlas? Suas propriedades anômalas, a urgência dos cientistas em enfrentá-lo e a aparente correlação temporal com a mobilização militar criam um cenário que desafia a nossa percepção de realidade. Não é mais apenas uma questão de geopolítica, de poder entre nações, mas de algo que pode redefinir o lugar da humanidade no universo. Seria o cometa uma ameaça natural sem precedentes, exigindo uma defesa planetária unificada? Ou seria algo mais, algo que a ficção científica tem explorado há décadas, mas que a realidade se recusava a aceitar? O mistério ganha camadas de complexidade e uma gravidade quase palpável. Ninguém sabe como estão as coisas. Haverá cortes orçamentários ainda mais severos, uma guinada estratégica sem precedentes. Ou seria algo ainda mais complexo e misterioso, como alguma medida relacionada ao estranho cometa 3 e Atlas? Essas perguntas, ecoando nos corredores do poder e nos cantos da internet, revelam uma incerteza que permeia todas as esferas. A cúpula militar americana, reunida em segredo, sob a sombra de um objeto cósmico anômalo, sugere que estamos à beira de uma revelação que pode mudar tudo o que conhecemos. O silêncio do Pentágono é apenas o prelúdio para o que está por vir, a calmaria antes de uma tempestade cósmica que pode reescrever a história da humanidade. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que, em certas investigações, o fim é apenas um novo começo, um limiar para um entendimento que ainda se recusa a ser plenamente revelado. Percorremos os corredores labirínticos do Pentágono, desvendamos as camadas de um mistério que transcende as disputas geopolíticas e nos confrontamos com a possibilidade perturbadora de uma ameaça que desafia os próprios limites da nossa compreensão. As revelações que emergiram desta análise não são simples fatos isolados, mas peças de um mosaico muito maior, que conecta o passado recente, o presente incerto e um futuro que, até agora, ousávamos apenas especular. Vimos que a convocação de mais de 800 generais e almirantes,
para uma reunião de emergência em Quantico não foi um evento isolado, mas o ápice de uma série de movimentos orquestrados. A decisão de Pete Hegseth, o secretário de Defesa, de reunir a quase totalidade da alta cúpula militar americana, quebrando protocolos de segurança e gerando uma onda de inquietação até mesmo entre os próprios oficiais, sinaliza uma urgência que não se encaixa nas rotinas estratégicas conhecidas. Não se tratava de uma mera reestruturação administrativa, nem de uma simples mudança de guarda. Era e é algo mais profundo, mais perigoso, exigindo uma união de mentes e uma coesão decisória que só um encontro presencial e sob o mais estrito sigilo poderia proporcionar. A vulnerabilidade calculada, o risco assumido de concentrar tanto poder e conhecimento em um único ponto, apenas sublinha a gravidade inominável do assunto em pauta. As reformas radicais no Pentágono, que passou por um processo de enxugamento agressivo, com a remoção de generais de 4 estrelas e a redefinição de prioridades, ganham um novo contorno à luz desta convocação. Não é apenas uma consolidação de poder ou uma busca por eficiência, é uma preparação. Mas preparação para quê? A guinada estratégica, que visa focar na defesa do território americano e do hemisfério ocidental, antes vistos como secundários em relação à projeção de poder global, sugere uma reavaliação fundamental das ameaças. O inimigo não está mais apenas no Pacífico ou no Oriente Médio. Ele pode estar dentro, ou mais inquietante ainda, acima de nós. Essa mudança de foco, essa guinada para dentro, é a prova mais cabal de que a natureza da ameaça que os Estados Unidos estão se preparando para enfrentar transcende os paradigmas da guerra convencional. Ela demanda uma resposta singular, uma fortaleza em vez de uma expansão. O passado, em sua implacável recordação, nos oferece chaves para entender o presente. O 11 de setembro de 2001, com seu ataque devastador ao próprio Pentágono, deixou uma lição gravada a ferro e fogo na memória da nação. A vulnerabilidade é real, e o inimaginável pode se tornar realidade. Essa experiência de resiliência, forjada na adversidade, moldou uma mentalidade de constante vigilância e de preparação para o imprevisível. Se algo como o Cometa 3 e Atlas é capaz de catalisar tal mobilização, é porque a memória da fragilidade passada serve como um imperativo para a ação presente. O Pentágono, historicamente um guardião de segredos que beiram a ficção científica, como as teorias sobre contatos extraterrestres, pode estar finalmente confrontando um desses segredos de forma direta, não mais como especulação, mas como uma iminente realidade. E é aqui que o fio da narrativa se estica para o futuro, abraçando o desconhecido. O Cometa 13 Atlas, com suas propriedades anômalas e o alarme que gera entre os cientistas, surge como a peça mais misteriosa e talvez mais crucial desse quebra-cabeça. Não é um cometa comum, sua existência e comportamento desafiam a própria física que conhecemos. Quando os cientistas falam em enfrentar um corpo celeste, não se trata de observação acadêmica, mas de uma confrontação existencial. A possibilidade de que este objeto seja uma ameaça direta à Terra, seja por impacto, por influência gravitacional disruptiva ou por algo ainda mais complexo e talvez intencional, joga uma sombra longa e fria sobre o futuro da humanidade. Se o Pentágono está mobilizando sua cúpula militar e reestruturando suas forças para uma ameaça que não vem de nações inimigas, mas do espaço profundo, as implicações são colossais. A geopolítica, tal como a conhecemos, pode se tornar secundária diante de uma ameaça que não reconhece fronteiras, ideologias ou bandeiras. As alianças globais seriam redefinidas pela necessidade de defesa planetária, e a própria noção de inimigo se expandiria para incluir o cósmico, o alienígena, o incompreensível. A união de 800 generais em segredo, longe dos olhos do público e da vigilância eletrônica, pode ser a tentativa de criar um conselho de guerra para um conflito que ainda não tem nome, contra um adversário que ainda não tem forma para nós, mas cuja iminência é palpável para aqueles que detêm o conhecimento privilegiado. Que cenários futuros podemos vislumbrar? Poderíamos estar à beira de uma corrida armamentista espacial, não para colonizar, mas para defender?
Veríamos a ciência e a tecnologia militar se fundirem em um esforço desesperado para compreender e neutralizar uma ameaça extraterrestre. E o que aconteceria com a sociedade civil diante de uma revelação dessa magnitude? O pânico seria inevitável? Ou a humanidade se uniria diante de um desafio comum, transcendendo as divisões que nos atormentam? A manutenção do sigilo por parte do Pentágono, então, não seria apenas uma questão de segurança nacional, mas de segurança global, de evitar o caos total antes que uma estratégia de defesa possa ser implementada. A incerteza, o mistério, o inaudito, são esses os pilares sobre os quais o futuro parece estar sendo construído. A reunião secreta do Pentágono, o Cometa 13 Atlas, a redefinição de prioridades militares, todas são manifestações de uma realidade complexa e, possivelmente, aterradora. A grande pergunta que persiste e que cada um de nós deve responder em sua própria consciência é: estamos prontos? Estamos preparados para a possibilidade de que o jogo de poder na Terra é apenas um prelúdio para um desafio muito maior, uma ameaça que não se importa com nossos conflitos internos, mas que vê a humanidade como um todo? As peças estão no tabuleiro e a jogada mais decisiva ainda está por vir. Fique atento. O próximo ato já começou. Se este vídeo abriu sua visão, compartilhe com quem ainda está dormindo. Curta, comente e siga o canal. As próximas revelações não estarão nos jornais, estarão aqui. E quando o próximo episódio chegar, você vai saber o que poucos sabem.